Meus irmãos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Abramos as nossas Bíblias na primeira epístola, segundo escreveu João. Aleluia. Capítulo de número 3. Primeira epístola, segundo escreveu João. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Capítulo de número 3. Glória a Deus. Versículo de número 8. Nós estamos em um propósito, derrubando as muralhas do impedimento. Aleluia. Nós sabemos que o nosso arqui-inimigo, inimigo supremo, inimigo número 1, é o diabo. E Jesus Cristo disse que ele veio para roubar, para matar e para destruir. E para as muralhas virem à terra, cair por terra, é necessário vencermos esse adversário. Um pouco de grave, por favor, irmão. Capítulo de número 3, versículo de número 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Poder assentar-se, meus irmãos. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, usando o apóstolo João, ele fala-nos que quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A Bíblia nos mostra, neste versículo, a expressão princípio. Ele peca desde o princípio. No capítulo de número 8 do Evangelho escrito por João, nós lemos na epístola escrita por João, mas existe o Evangelho que foi escrito também por esse mesmo João. Capítulo 8, verso 44, Jesus Cristo, em resposta aos escribas e fariseus que tentava impedir que Cristo tivesse sucesso no seu ministério evangelizador, a Bíblia diz que Cristo responde a eles dizendo: vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer a vontade do vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade. Quando ele fala a mentira, ele profere o que lhe é próprio. Fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. O próprio Cristo, falando dele, citou a respeito do princípio. A Bíblia nos mostra que quando Deus fez os anjos, Deus fez os anjos bons e santos. Porém, Deus fez os anjos com livre-arbítrio, direito de escolha. Deus nunca aceitou e nunca aceitará que qualquer pessoa lhe sirva forçado. Deus, ele deu o direito de escolha tanto aos anjos como aos seres humanos, e Deus deu a oportunidade de os anjos e os seres humanos conhecer a Ele, para que através do conhecimento de quem é Deus, lhe sirvamos voluntariamente. Deus, ele quer que nos aprofundemos no conhecimento dele, no conhecimento e na relação da pessoa dele, para que o sirvamos com alegria, com gozo. Mas Deus, ele não vai aceitar que alguém lhe sirva forçado.
Por isso ele deu o direito de escolha. E no direito de escolha que os anjos tiveram da parte de Deus, a Bíblia diz que Lúcifer, palavra latina, Luciferus, ele resolveu usar esse direito de escolha para poder influenciar uma terça parte dos anjos que ficasse contra Deus e aliado ao projeto dele. A Bíblia diz, no capítulo de número 28 do profeta Ezequiel, na descrição profética ali, está escrito: perfeito eras, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Qual foi a iniquidade achada neste querubim, neste anjo? Está registrado no capítulo de número 14 e o verso 12 de Isaías: subirei às mais altas nuvens e acima das estrelas de Deus edificarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Este foi o pecado, esta foi a queda daquele anjo. Quando ele fala que estabeleceria tronos no céu, automaticamente ele mostrou que não estava de acordo com o governo do seu Criador. Trono fala de governo, fala de dominação. E naquele momento ele externou esta intenção. E pensando ele que pegaria Deus de surpresa, Deus não pode ser pego de surpresa. Mas a pecaminosidade, quando invade uma mente, um coração, faz com que as pessoas, até mesmo os anjos, acredite nesta possibilidade, ainda que impossível de acontecer. Porque a Bíblia diz no Salmo 139 que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente sonda os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Onisciente. A Bíblia diz que o Senhor está em todos os lugares, contemplando os maus e contemplando os bons. Hebreus capítulo de número 4, verso 13, diz que todas as coisas estão nuas e estão patentes perante os olhos daquele com quem temos de tratar. Nada passa sem que Deus não veja, sem que Deus não saiba. E Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5, que antes que a palavra saia da nossa boca, Deus ele já sabe o que iremos falar. A Bíblia diz que ele é onipresente, faz-se presente em todos os lugares em um mesmo tempo. Jeremias chegou a dizer que ele é o Deus de perto e o Deus de longe. Onipotente é o Deus que tem todo o poder no céu, na terra e tudo que há embaixo da terra. Deus não pode ser pego de surpresa. E quando o inimigo pensava que pegaria Deus de surpresa, Deus foi que o surpreendeu, decretando a sua exclusão do céu, sem direito a retorno. E uma terça parte dos anjos foram precipitados do céu à terra com ele. Daí, amado, o seu nome Lúcifer, que significa estrela da manhã, estrela da alva, passou a ser chamada no hebraico Satã, que é o Satanás que proferimos, significa adversário. No grego é chamado de diabolos, que no nosso singular nós chamamos de diabo, antiga serpente acusador traidor. Tanto Satanás como o diabo está falando de uma mesma pessoa, do mesmo anjo caído. A terça parte dos anjos que fora expulso juntamente com ele, Deus dividiu em duas classes. O Senhor pegou os mais ferozes, os mais graduados e o encerrou em cadeias da escuridão. A segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 2, versículo 4, diz: se o Senhor não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado na escuridão
deixou reservado para o juízo. Judas, versículo 6 diz: e aos anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, o Senhor reservou em cadeias da escuridão, ficando reservado até o dia do julgamento. Amado, uma terça parte desses anjos que fora precipitado do céu na rebelião de Lúcifer, Deus os aprisionou. Eles estão presos, irão ser soltos no período da grande tribulação, como diz Apocalipse, capítulo de número 9. Mas neste tempo a igreja ortodoxa não estará mais aqui. A igreja apostata estará, mas os ortodoxos não estarão mais aqui. Mas uma parte destes anjos permanecem soltos, cumprindo uma tríplice função: roubar, matar e destruir. E nós, amados, somos o alvo desses espíritos. Como eles não podem atingir a Deus diretamente, ele procura atingir a Deus através de nos afligir, de nos atingir, de nos prejudicar. Ele não pode atingir a Deus direto, ele procura atingir a Deus indiretamente, trabalhando contra o povo que Deus ama de maneira tão grande, que pegou o seu único filho e Deus na cruz para morrer por nós. Mas Jesus Cristo, ele se manifestou, não foi só para morrer e ressuscitar, foi também para que através desse sacrifício, ele pudesse desfazer as obras do diabo. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, melhor dizendo, quando conversava com Cornélio, a respeito daquilo que Deus já havia lhe revelado, que se falaria para a convenção e o batismo de Cornélio, entre todas as mensagens reveladas que fora dita, uma delas foi o versículo de número 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus Cristo, ele andou fazendo o bem e libertando a todos os oprimidos do diabo. Aleluia! Como hoje ele ainda anda fazendo o bem e libertando a todos os oprimidos do diabo. Ele não parou e não parará. Porque a Bíblia, complementando isso, no versículo que lemos na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8, diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu sei que tem pessoas aqui que cresceu no lar evangélico, que teve pais cristãos, que os ensinaram desde menininho, e vocês cresceram no caminho da fé. Mas eu acredito que a maioria dos que aqui está, a dado tempo da vida, viveu sobre uma escravidão maligna, satânica. A Bíblia nos diz na segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Amados, quantos anos da nossa vida andamos, ou nós andávamos cego? Quantos anos da sua e da minha vida nós andamos
acreditando que o caminho que escolhemos a viver era o certo, cego por Satanás, e nem percebíamos que era o diabo. Se a missionária Isa for dar oportunidade aqui para cada um contar o testemunho, o tempo não dá. Porque o que tem de pessoas aqui que estava nas mãos do diabo, mas por um ato de desfazer as obras do diabo, hoje está aqui liberto, louvando a Deus, misericórdia. A misericórdia de Deus se manifestou. As algemas foram quebradas, as correntes e as cadeias foram partidas. E hoje estamos livres. Louvando a Deus, tudo isso porque a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O diabo faz e o Senhor desfaz, ele vai fazendo e o Senhor vai desfazendo, e nós hoje estamos aqui o louvando e o magnificando pela obra libertadora que o Senhor efetuou nas nossas vidas. Eu não queria ter marca de algema nos pulsos como eu tenho. Eu não queria. Eu não queria, amado, ter o passado que eu tive. Mas eu não tive escolha. Eu não recebi as orientações de Cristo quando era menino. A gente vê aqui esses menininhos, aqui essas crianças, privilegiada mais do que nós, porque elas têm pai cristão, que conhece a verdade, e os pais estão fazendo por onde elas crescerem no caminho da verdade. Provérbio 22:6 diz: instrui a criança no caminho em que se deve andar, para que até depois de velha ela continue no caminho. Deus manda que instruamos os nossos filhos, justamente porque o Salmo 127 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Deus confiou a nós a criação, mas um dia Ele vai pedir conta. E ai daqueles pais que instruíram as crianças, os filhos, de maneira que no futuro foram ímpios, pecadores, e morreram no pecado. Éramos para nós também termos morrido no pecado, mas o Senhor nos deu uma chance, uma oportunidade, o perdão. Já que os nossos pais falharam, o próprio Senhor, com mãos fortes e braços estendidos, foi lá e nos arrancou daquela vã maneira de viver. Que maravilha! Eu não era para ter passado pelaquela situação, mas infelizmente eu tive a maior parte da minha infância nas ruas. Eu posso dizer que a maior parte da educação, da instrução que tive foi cheirar cola e fumar maconha. Que situação apertada. Eu não conhecia Jesus. Eu acreditava que cada pessoa vivia o que escolhesse viver. Não conhecia Deus, não conhecia os parâmetros, não sabia que ali era Satanás que estava armando laço à minha vida. Não sabia. Amados, naquela situação aparentemente perdida, eu entrei e saí 11 vezes na cadeia. E quando era preso, no outro dia, 6 agentes policiais chegavam na porta da cela, abria, me tirava para fora e me trazia só de cueca, só de roupa íntima para um quarto chamado Sala do Pau. E me pendurava no pau de arara, de cabeça para baixo, os pés presos lá em cima, cabeça para baixo, as mãos algemadas para as costas, uma borracha, eu percebi que aquela borracha que eles enrolavam na minha cabeça para poder os meus olhos ficarem fechados, tapados, era câmara, era pedaços de câmara de ar de carro de mão. Ficava tão apertado porque eles vestiam. Não era que tinha uma ponta solta e a outra eles davam não. Eles cortavam aquela câmara de maneira tal que ela ficava como
aquela parte da camisa que forçamos para poder passar a cabeça. E entrava apertado, entrava dobrando a orelha, dobrando as narinas, arrancando o cabelo. E quando chegava na proximidade aqui entre os olhos e as narinas, ele chegava e abria mais ela ficava mais larga, e eu não conseguia ver e nem respirar pelas narinas. E de cabeça para baixo, eles pegavam um cano como uma mangueira e botavam muita água na minha boca, e depois pegavam um pano e segurava, e eu ficava um tempo ali querendo respirar, me balançando, e depois soltava. E ele dizia: a gente vai matar você aqui, se você não nos entregar o que nós estamos querendo. Nós queremos aqui essas pessoas, queremos aqui o local das armas, queremos saber quem foi que matou fulano, beltrano, ciclano, lá onde você vive. E nesta vida, você não pode compactuar com a polícia, porque lá dentro você já morre na cadeia. E cá fora as pessoas que você ama, as pessoas que é ligada a você, vira peneira. Morre também. Amados, não foi uma tarefa fácil passar por aquilo, principalmente a primeira vez. Quando eles viram que batendo nas juntas do corpo, batendo na minha cabeça com cacetete de borracha e de madeira, eles não tinham obtido aquilo que eles queriam. Me asfixiando também, não conseguia. Depois eles pegaram, abaixaram minhas calças, 2 pernas de fio descascada, enrolava nas partes íntimas e ligava em 220 volts. Antes de ligar, ele dizia: não precisa você passar por isso. As pessoas que você está defendendo lá fora, está no bem bom, se tivesse no seu lugar, já tinha lhe entregado. Não compensa você defender essas pessoas, protegê-la. Você pode ainda se livrar dessa tortura. E eu dizia a ele o que desde o início eu sempre disse: doutor, só tem um problema. O Senhor pegou o homem errado. Eu não era errado, eu era culpado. Eu era uma das frentes de liderança daquele tráfico, dos assaltos. Eu era culpado. Eu cresci nesse contexto. Não conhecia Jesus. Alguém me dizia: rapaz, você vai morrer, você vai para o inferno. Eu dizia: não tem problema, eu não nasci para semente, todo mundo um dia morre. E antes de mim, muitos já estão lá. Não tinha nenhum temor disso, estava para o que desse e viesse. É uma vida sem Deus. Satanás lhe possua de maneira tal que você não se importa se vai morrer ou se vai viver. Está ali para o que der e vier. E naquela situação, quando eu dizia isto, o problema é que o Senhor pegou o homem errado, eles ficavam irados, e encostava, e ligava o macho na fêmea, e aquele fio passava 220, e chegava no meu corpo molhado, que não chegava, e quando chegava não era só 220, que com o corpo molhado aumentava, e meu corpo era balançado para um lado e para o outro, porque eles encostavam. Quando eu recebia a carga, ele tirava. Mas a força do choque dava um suco-lavanco no meu corpo. Dava um empurrão. E o meu corpo ficava por alguns minutos preso lá em cima e aqui embaixo, por causa do empurrão que o choque deu, ficava balançando. E eles esperavam o corpo parar. Chegava com a boca no meu ouvido e dizia: você não precisa passar por isso. É só concordar. Amados, e quando eu dizia a eles: o Senhor pegou o homem errado, choque de novo. E aconteceu que as algemas, a algema, chamada de pulseira de aço, ela tem um sistema automático, que quanto mais você mexe o corpo ou o braço, aquele sistema vai apertando o seu círculo. E dependendo da grossura do pulso, corta a carne, trinca o osso e vai fazendo caminho profundo. E eu não senti isso, meu corpo ficou anestesiado por causa das pancadas e do choque. Quando me desempenduraram e tiraram a algema, o sangue espirrou até neles, nas paredes.
Eles me desempenduraram, me trouxeram para a cela, porque eu desmaiei, eu não suportei mais a pressão dos paus e do choque. Eu pensava que ele tinha me esquecido. Pronto, encarei o pau de arara, passei, agora é só esperar o advogado chegar. Porque quando o advogado chegava, o advogado não permitia que o seu cliente fosse torturado. Uma das primeiras coisas que ele fazia, depois de ter conversado com o delegado, é vir ver como o seu cliente estava, como o preso estava. E perguntava, porque era advogado criminalista, advogado que não pegava só dinheiro. Na maioria deles cheirava cocaína, na maioria deles usava droga, e às vezes a gente pagava com droga. E aí a primeira coisa que ele chegava, perguntava, como é que você está? Lhe bateram? Mas, às vezes, o advogado estava envolvido em outras causas, já que na capital, Salvador, o que mais tinha é crime, é ladrão, é prostituição. Então, os advogados tinham verdadeiramente ocupação, e não era pouca. E, às vezes, para atender alguém que foi preso, demoraria. Amado, e no outro dia o advogado não tinha chegado, e os homens encostaram na cela, abriram, me pegaram, me levaram de novo para a cela do pau. Mas aí foi pior, porque eu desmaiava, e eles me agitavam, eu acordava, e eles desmaiavam de novo de pau, de tortura. Não era para estar aqui. Quando eles me desempenduraram e me jogaram na cela, depois de uma semana, o joelho criou água. O joelho, amado, eu não podia andar, eu tinha que ficar sentado, de perna esticada, por causa das águas que acumulou no joelho. A minha cabeça, ela ficou grande, parecendo extraterrestre, de maneira tal, amado, que quando eu pegava esse dedão e apertava o crânio, o couro cabeludo, eu sentia águas, líquidos, entre o couro e o crânio. Se criou ali líquido, pus, e aquilo começou a feder na cadeia. Por misericórdia de Deus, aos dias que se passara, eu ia sarando, aquela águia diminuindo. Passei tanto tempo preso que peguei a anemia crônica, fiquei branco, fiquei Parmalat, tive que tomar medicamento por muito tempo. Fui preso 11 vezes, porque quando eu ia preso e passava por esse processo, eu saía mais revoltado, eu saía mais transformado. Eu saía com sede de matar polícia. Eu saía com sede de cobrar toda aquela covardia. Eu estava errado. Mas eu não queria passar por aquilo, amarrado, preso. Se fosse mano a mano para brigar, podia ser até 2, mas sem arma, no braço, na mão, no murro. Aí eu me conformaria mais, mas daquela maneira saía revoltado. E quanto mais eu ia preso e a solto, o diabo aguçava no coração o desejo de mais periculosidade. E a minha vida, ela foi se aprofundando. Eu fui aceitando tudo que envolvesse uma vida de crime, uma vida de assalto, uma vida de ganho fácil. Me envolvi. Fui preso 11 vezes. Saí 5 vezes na capa do jornal. Uma na televisão e 4 escancarados na capa do jornal. O meu nome na Bahia ficou mais sujo que puleiro de galinha. De maneira que agora a polícia não queria mais prender, porque eu me tornei conhecido. O ato ou fato de eles rapidamente manchetear uma pessoa que vai presa várias vezes é para fazer queima de arquivo. Reza, um tipo de oração, e me passaria um modelo, porque eu teria que copiar aquilo na mente, para que quando tivesse em perigo, era só recitar aquelas palavras, e eu me transformaria em qualquer coisa, ninguém me acharia. Graças a Deus não deu certo, porque isso é mentira, é um laço do diabo para enganar as pessoas, e eu ia acreditar nisso, e ia direto para a cidade que eu não podia ir, a cidade de Salvador. Eu não conseguia ficar fora de lá, e eu não podia mais ficar porque eu estava sendo procurado em todos os lugares, e a ordem é: onde pegar pode executar. Mas não deu certo, porque quando ele procurou dentro de uma bolsa lá que ele andava, não tinha o dente de crocodilo, o dente de jacaré, e tinha que vir no Mercado Modelo, no centro de Salvador, para comprar. Aí me deu uma impaciência, eu desisti, vim embora de pé. Não tinha dinheiro,
não tinha nada, estava limpo, tinha saído da cadeia, tinha projetado matar uns policiais, mas para isso eu queria assim uma proteção da parte de Satanás. Aceitei fazer o trabalho. Eu sabia que aquele trabalho era um trabalho de pacto com o diabo, mas eu queria vingança. Aceitei. Quando eu vi que a situação não estava dando certo, eu me revoltei, saí andando, xinguei aquele homem, pedi a ele que ele podia ficar com dinheiro e fui embora. Quando chegou cá, numa cidade chamada Entre Rios, eu andei quase um dia todo. Eu peguei uma carona e saltei em Simões Filho, vizinho a Salvador. Amados, não era para eu estar aqui. Eu só estou aqui porque Jesus quis que eu estivesse. Você sabe o que você passou, os perigos que você viveu. Talvez você não foi envolvido com droga, mas foi envolvido com bebida. Talvez não com bebida e nem com droga, mas foi envolvido em uma vida pecaminosa, que se você morresse naquela situação, ia para o inferno, sem Deus, sem paz e sem salvação, sem você conhecer Jesus. Jesus, ele veio atrás de você, se manifestou, fez o convite, lhe resgatou, ele trouxe para esta maravilhosa graça. Amado, nós temos que viver para a glória de Deus. Olha o que ele fez um investimento. Olha o que o Senhor fez por você e por mim. Aleluia. Se ele não tivesse ido atrás, a gente nunca iria, porque não conhecíamos o caminho, não sabemos como ter acesso. A Bíblia diz no capítulo de número 15 de João, versículo de número 16, Jesus Cristo disse: não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós e vos nomeei para que vare e dê fruto. Ai, você foi eleito, você é um eleito de Deus, é uma eleita do Senhor. Então o Senhor quer que nós contemos o que ele fez, contemos o que foi e o que é, a fim de que outras pessoas ouçam e entendam que como teve jeito para mim e para você, para ela também tem solução. O tempo passou, voltei para Salvador. Agora eu tinha que andar de bairro em bairro para não morrer. Eu tinha que andar de bairro em bairro para não morrer. E um dos bairros que eu fui morar foi o Maciel, Pelourinho, centro histórico de Salvador. Naquela época ali era chamado de Cracolândia, porque fazia o crack ali, e ali mesmo vendia, ali mesmo consumia. E eu experimentei o crack e fiquei viciado. E o crack é um tipo de droga diferente das outras. A pessoa usa cocaína, usa maconha, usa ropinol, usa cachaça, abusa, enche, não quero mais. Pode até usar no outro dia, mas naquele momento não quer, abusa. Mas o crack não tem isso. O crack, quanto mais a pessoa fuma, mais aumenta o desejo de usar. Amado, para você ter uma ideia, para o viciado em crack, uma pedra de crack é pouca e 1000 não dá. Quanto mais usa, mais quer usar. O crack tira a fome e tira o sono. Eu cheguei a passar quase 9 dias e 9 noites acordado, porque tinha muita droga. E quanto mais a gente fumava, o sono não vinha, a fome não vinha, a garganta às vezes secava. Tomávamos suco sem leite, porque o leite corta os efeitos. Tomava café, bebia água, mas não comia nada. 8 noites e 8 dias, quando estava próximo ao 9º dia, eu apagava. Dava aquele apagão, não por falta de droga. Eu não dormia porque o sono veio. Eu dormia, amado, porque desligaram a energia. É como você chegar ali naquele ventilador ali, ó, tá rodando. Você puxa a tomada, pronto, cortou a força energética. Cortou. Até parece que alguém chegou e deixa eu tirar a tomada dele aqui, porque senão ele vai morrer, vai dar uma overdose. As forças do corpo exauriram. Não conseguir mais levantar. Caía. Cheguei a passar 3 noites e 3 dias ali. No lugar que eu caía, eu ficava. Pessoas que estavam ali do meu lado, dizendo ser meus amigos,
Eles estavam usando droga porque eu estava bancando aquela droga. Quando me via cair, em vez de me ajudar, não, pegava as drogas, os meus pertences, ia para outra quadra do Maciel usar. E eu ficava ali no chão. Tomava chuva, tomava sereno, tomava sol, 3 noites, 3 dias, urinava e defecava ali. Fazia necessidade fisiológica ali mesmo. Depois dos dias, quando eu acordava, eu estava numa poça de fezes e urina, e aqueles bichos que dá na fezes, aqueles morotó, espalhado, eu sentindo o andar dele em toda parte do corpo. Eu levantava correndo, descia a ladeira da montanha, chegava cá na rampa, lá da marinha, lá no Mercado Modelo, caía no mar, e passava tempo lá, debaixo da água, coçando o casco da cabeça para sair os morotó. Eu tinha uma barba grande, era maltrapilho, não tomava banho, já estava cabeludo, barbudo. Passava tempo com a cabeça debaixo da água, com as unhas, enfregando ali naquela água de uma água salgada. Tirava a roupa ali mesmo, botava do lado do avesso, pegava os bolsos da calça, da bermuda, botava para fora, enfregava na água. Aquele nojo, não queria que nenhum daqueles bichos permanecesse. Quando eu estava convicto que não tinha mais bicho nenhum, vestia aquela roupa e saía, parecendo uma caveira molhada, seco. A roupa molhou, pesou. Eu segurando as calças para não cair, atravessava as avenidas. Já não subia mais a ladeira da montanha. Naquele tempo era 5 centavos para você pagar o elevador e subir para a cidade alta. Pagava o elevador, subia. Pronto, chegava cá em cima. Procurava ficar num canto que tinha um sol, para poder acabar com aquele frio. Depois que o meu corpo aquecia, ia procurar comer feijão com farinha. Depois de encher a barriga, ia tomar um cafezinho, fumando um cigarro, que é costume de viciado. E depois, amado, no fim da tarde, eu procurava ver quem foi, ir atrás de quem foi que me roubou. Eu sei que eu estava pagando droga para fulano, beltrano e ciclano. E atrás dele, o que tivesse eu tomava. E às vezes dava derramamento de sangue, às vezes a polícia chegava na hora da briga, prendia. Nessa situação aparentemente perdida, eu fui me deteriorando. Eu fui perdendo tudo que adquiri por tráfico, por assalto, tudo. Fiquei na miséria. Meio quilo de lodo no corpo, barbudo, cabeludo, os dentes pretos de nicotina de cigarro, e porque não escovava. Os calcanhar rachavam que sangrava, eu tinha que andar nas pontas dos pés. Uma calça achada no lixo, cortada no joelho, feita de bermuda, amarrada à cintura de arame, era a única roupa que eu tinha. Caía dando epilepsia. Tinha problemas de tireoide, grandona, parecendo um genipapo aqui, ó, de baixo. Eu ficava com o pescoço duro, não podia me mover, tinha meses, tinha dias que eu não podia mover o pescoço por causa daquilo, e aquilo nas noites quentes, naquelas noites escaldantes, e calor ali na capital, aquilo me doía, principalmente quando estava preso na cadeia. Eu tinha tuberculose. Eu estava anêmico, raquítico, magro, tão magro, que quem me encontrava no escuro podia até pensar que Satanás tinha tomado forma humana, porque de acordo com Deus que você serve, você reflete a imagem dele. E naquele momento eu estava parecido com ele. Naquela situação, amado, ainda tinha lepra do corpo, peguei algumas bactérias, eu entrar e sair da cadeia, chamada nhaca de cadeia. Quanto mais coçava, mais o corpo ficava leproso. Essa perna direita, de tanto apanhar, de tanto pinotar, de tanto cair, levantar, brigar, eu adquiri hérnia de disco. Essa perna direita estava menor que a esquerda. Eu já andava, aqui está fundo e aqui está raso, mas eu não percebia que uma perna estava menor que a outra. Algumas pessoas é que me diziam: por que você está andando torto? Está com o pé machucado? Não, eu estou bem assim. Eu não percebia, mas eu já estava com uma das pernas recuada.
naquela situação aparentemente perdida. Eu estou ali com um mendigo agora, uma caixa de sapato, esperando as pessoas que passavam no centro da cidade se compadecer e jogar o dinheiro. Quando entrava um dinheiro na caixa e dava para eu comprar pedra de crack, eu pegava aquele dinheiro, pegava a caixa, botava debaixo do braço, entrava na Cracolândia, usava a droga e voltava. Era só ter o dinheiro na caixa para eu sumir dali, mas enquanto não tinha o dinheiro, eu estava ali, nu, da cintura para cima, sujo, barbudo, cabeludo, doente, esquecido, em estado terminal da vida. Muita gente dizendo: ei, pau que nasce torto, morre torto. Para você o jeito é a ponta da faca e o cano do revólver, o jeito é a morte. E quando eu estava ali naquela situação aparentemente perdida, acreditando que o jeito era a morte, e tudo contribuía para eu e outros entender que o jeito era a morte, Jesus Cristo chega me trazendo a vida. Jesus Cristo chega mudando o quadro. A história mudou totalmente, a história. Sai, que Deus é este. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Lá está eu, com o nome mais sujo que puleiro de galinha, sem esperança, sem fé, sem crença. Passou um jovem, cheio de fé, um crente evangelizando, parou na minha frente, apontou o dedo para mim. Eu nunca vi um dedo grande como aquele até o dia de hoje. Aquele dedo não era dele. Ele não estava sozinho. Depois de crente, eu descobri que Jesus Cristo disse: ide, pregue, eu estarei convosco. Cristo não os deixa só, aqueles que saem das quatro paredes para evangelizar. Ele apontou o dedo no meio da minha cara e disse: mendiga, eu conheço um Deus chamado Jesus que pode lhe tirar do pó e da cinza e lhe fazer um pregador do evangelho. O coração começou a esquentar. Eu senti assim, os esqueléticos tremer, balançar. Fui grandemente abalado. As lágrimas começaram a encher os olhos e correr no rosto. A lágrima chega a vinha quente. Lágrimas provocadas pelo poder da palavra, que tem poder de penetração. A palavra penetrou e bateu. E a lágrima começou a cair. Como quem está no escuro, em densas trevas, e quando menos espera, uma luz brilha, de maneira que aquela luz lhe incomoda pela forte brilho daquela luz. Naquele momento, os demônios que estavam possuindo a minha vida, porque Satanás como espírito, ele tem o poder de penetrar no homem ou na mulher que vive em desobediência à palavra de Deus. De uma vez penetrado, ele escraviza o ser humano a realizar os seus meros prazeres. Jesus Cristo nos seus evangelhos, a Bíblia mostra Cristo nos seus evangelhos, lidando com várias expulsões de demônios. Demônios que possuíam as mentes, as vidas. E tinha demônios que para sair falava na voz e na boca da pessoa que estava possuída. E teve deles que Jesus Cristo falou: qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos. É assim. Biblicamente falando, Satanás como espírito, ele tem o poder de penetrar no homem ou na mulher que vive em desobediência à palavra de Deus. De uma vez penetrada, ele escraviza o ser humano a realizar os seus meros prazeres. De uma vez penetrado, ele encurva a pessoa. Lembra de Lucas capítulo 13? Jesus chegou no sábado na sinagoga, todo mundo entrou normal para ouvir a lei. Mas uma mulher entrou assim, encurvada. Jesus olhou e viu além dela que há 18 anos um espírito, representante de Satanás, penetrou o corpo. E disse: a partir de hoje você vai andar como eu quero.
Mas Jesus Cristo, que se manifestou para desfazer as obras do diabo, chamou a mulher a si, impôs as mãos, repreendeu o espírito que saiu, e ela se endireitou e começou a glorificar a Deus. Você sabia que isso fala de nós? Quanto tempo eu e você não passamos encurvado também? Pastor, eu não me lembro, no tempo que eu era pecador, no tempo que eu bebia, eu farriava, eu andasse, não. Fisicamente estava no prumo, mas espiritualmente, toda vez que se inclinava ao pecado, estava se encurvando à vontade de Satanás. Espiritualmente, estávamos encurvados. Mas Jesus Cristo se manifestou para desfazer aqueles espíritos na minha vida, aleluia, aqueles espíritos malignos, sabendo que não lhe restaria mais nada a não ser embora. Ele ainda fez uma última tentativa, colocou ódio no meu coração. Eu senti tanto ódio daquele crente, que eu comecei a xingar ele de tudo quanto é nome que vinha, que eu me lembrava, e ele dizia: eu não vou embora não, você está cheio de demônio, está opresso, eu vou expulsar esses cão. E ele agora foi andando para cima de mim, e não era mais um dedo, era 5 irmãos juntos. Se uma é grande, imagine os 5. Ele botou a mão na minha cabeça, o mindinho ia na orelha, o polegar ia na outra, e ele começou a orar. Jesus, o Senhor se manifestou para isto, para desfazer as obras do diabo. E quando ele, Fabiano, ele orava, aleluia, aquele ódio que eu sentia, aleluia, eu comecei a sentir prazer, aquela vontade de ele ir embora, ao ponto de eu poder até ter raiva e vontade de matá-lo. Aquela vontade se converteu em um amor tão grande pelaquele irmão, que eu fiquei desejando: não vai embora não, fique aqui. Parece que eu conhecia ele há muito tempo, parece que ele era íntimo da minha vida. Naquele momento, amado, aleluia, eu entendi, depois de crente eu entendi que toda a ação de Satanás caiu por terra, e que só o poder do Espírito de Deus ali agora estava dominando. E o homem disse: aceita Jesus. Eu digo: para mim não dá, porque sou pau torto, nasci torto, morrer torto. Aí foi falando, foram 11 vezes na cadeia, 5 no jornal. Eu estou doente, eu estou assim, eu estou assado, eu estou sem saúde, não tenho para onde ir, não tenho família. Ele disse: rapaz, aceita Jesus. Não, sou pau torto, nasci torto, morrer torto. Aí ele disse: rapaz, isso é mentira de Satanás, porque eu estou pregando para você, sabe quem? Jesus Cristo, o carpinteiro, o filho de José, aquele que endireita qualquer pau torto. Jesus Cristo, espiritualmente falando, me pegou pela mão direita: vem cá, pau torto. Me levou na sua carpintaria espiritual, lá passou a prana para o lado, o formão para o outro, e o pau que o diabo disse nasceu torto, morre torto, está aqui reto, pregando a palavra de Deus, e lhe dizendo: queira o diabo, não queira, iremos sair daqui hoje de posse de vitória. Você acredita? Fique de pé, que eu quero orar pela tua casa, quero orar pela sua família. Ai, acaba sube da garraça tarabagá, tamanda bagacianto roube assim demandai, ui assim dogo se andar, lamando coube assim te coube assude que andar. Fecha o teu olho, aleluia. Aleluia, pecador com o olho aberto vê o céu por fora, mas o crente de olho fechado vê o céu por dentro. Fecha o teu olho agora e apresente a tua causa. Qual é a sua causa? Qual é o seu problema? Quem é na sua família que você deseja a libertação? Você vai fazer uma ponte agora, você vai representar ele ou ela, você vai, amado, fazer a intercessão por esta pessoa. Deixa eu ver quem está orando, deixa eu ver quem está orando, deixa eu ver. Isso, aumente a voz, a insistência do clamor, aleluia. A guerra com Satanás, amado, é oração violenta. Amando Rácida. Deixa eu ver quem está calado aqui, deixa eu ver quem está. Ai, se andar, até as crianças estão orando.
Liberta. Liberta. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo. Tem obra do diabo sendo desfeita. Tem muralhas caindo, tem muralhas. Na tua casa. Deus está libertando pessoas que moram com você, que não é crente. Deus está libertando, Deus está jogando por terra. Oh meu Deus, eu te apresento essas fotografias, essas pessoas que aqui estão. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai que está no céu. Eu te apresento, Senhor, esses familiares que os teus filhos vieram trazer. Visite onde quer que esteja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, desfaz as obras do diabo agora. Desfaz, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e libertando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ai, labantai. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Ele é o mesmo, e Ele prometeu: estarei convosco todo o dia, até a consumação do século. E Ele prometeu: aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunirem meu nome, eu estou. Ei, o Rei dos Reis já está aqui, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor e Deus dos deuses, Ele já está nesse lugar. Opera. Alabanda, cantaraba, cantará. Rabandobe. Senhor, visita, Senhor, essas pessoas dessas fotografias. Quebra as correntes, as algemas, cadeia, em nome de Jesus Cristo. Ore. Rambarraçato. Tibigasse aramande. Ore pela tua causa, ore pelo teu problema. Ó Deus, vai jogando por terra toda investida de Satanás e dos demônios, toda obra de macumbaria, magia negra, toda obra de idolatria, todo despacho arriado, toda oferenda e todo espírito que tem recebido a oferenda, em nome de Jesus Cristo, cai por terra. Toca, Jesus, toca com poder de oração, toca. Ei, você que está enfermo, creia agora, creia. Eu vou orar pelas enfermidades. Fecha o olho, abra a boca. Meu Deus, visita, Senhor, o corpo da sua serva e do seu servo. Quem está doente aqui, ó Deus, quem está enfermo, ó, visita os membros internos e externos, da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus Cristo, enfermidade, em nome de Jesus Cristo, enfermidade, sem retorno e sem transferência, eu ordeno agora, sem retorno e sem transferência, eu ordeno, saia, pelo poder do nome de Jesus Cristo, saia, pelo poder daquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Abacantahai, ramandecatapacanda, como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Ai, vai curando. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Queira o diabo ou não queira, Deus está curando, Deus está com as suas mãos estendidas. Receba. Visite a casa da tua serva, visite a casa do teu servo, visita a família, visita a residência. Mobiliza o teu exército celestial, ó Pai, Senhor dos exércitos de Israel, Senhor dos exércitos da igreja. Manda o seu exército na casa dos teus filhos, na nossa casa, na nossa família, para desfazer as ações de Satanás e dos demônios naquele lugar. Quem não é batizado com o Espírito Santo, fecha o olho e dê glória. A promessa diz respeito a você. Batiza, Jesus, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Batiza. Vai recebendo em nome de Jesus Cristo.
Tem gente recebendo aqui, ó. Tem gente que está recebendo. Tem gente que está recebendo. Uramandabacandai, rapantoporecará. Fala mistério. Fala. Receba o batismo. Ei, em nome de Jesus Cristo. Receba. Ore. Vai orando. Fecha o olho. Abra a boca. E ore ao seu Deus. Ele se manifestou para desfazer. Ele é carpinteiro. Ele endireita qualquer pau. Queira o diabo não queira. Ele é carpinteiro. Ele endireita. Ele é Deus. Recebe.